Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse novo momento, esse novo projeto que nós estamos conduzindo aqui na Facioli, que vai ser um podcast onde nós vamos ter oportunidade de discutir muita coisa bacana a respeito de gestão, desenvolvimento, crescimento organizacional e tudo mais que envolve o ambiente corporativo e esse meio que a gente vive. E para celebrar aqui os nossos 30 anos, não poderia ser diferente. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o nosso diretor, fundador da Facioli, o Dimas, para ele contar para a gente um pouquinho da história, da trajetória, como que surgiu a Facioli, onde ele se inspirou para gerar os produtos, para que a gente pudesse se tornar essa referência em consultoria de RH hoje aqui no interior do estado de São Paulo. E aí, Dimas, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo bem, Danilo. É um prazer, enfim, participar do primeiro podcast da Facioli. É algo que a gente já vinha pensando há algum tempo, né? E, enfim, agora a gente pôde concretizar e ele justamente está surgindo aqui nos 30 anos de comemoração da Facioli, né? Enfim, a Facioli, eu falei que eu acabei perdendo e ganhando, na verdade, né? Perdendo duas coisas quando eu montei a Facioli, né? Quando meu filho nasceu mais novo, e foi exatamente em 93, quando a gente montou a Facioli, ele herdou meu nome, então eu perdi meu nome porque todo mundo chama ele de Dimas e, enfim, quando a gente está junto, eu tenho que chamar ele de Diminhas. Ah, é? Nós combinamos de chamar ele de Diminhas, apesar de ele ser muito maior que eu. E também a Facioli, quando, enfim, a gente estruturou a empresa, um amigo da área de marketing falou, não, vamos botar o seu nome é um nome que vai dar certo. E acho que deu certo, né? Então, meu sobrenome virou o nome da Facioli, mas eu fico muito orgulhoso das duas coisas, tanto do Diminhas quanto do nome da Facioli. E ela surgiu em função de uma visão de uma oportunidade de trabalhar num negócio que era algo que eu queria construir, que fosse diferente das empresas que eu tivesse trabalhado. Eu não trabalhei em nenhuma empresa muito opressora, mas as empresas tinham muitas regras, né? Regra de entrada, regra de saída, coisas que eu não entendia por que a gente tinha que entrar tão cedo no trabalho, por exemplo. Não que eu não entre hoje, né? Hoje eu faço isso também, mas enfim. E algumas outras regras do processo como um todo, organizacional, né? Que eu falava, eu queria um negócio mais tranquilo. E aí eu falei, vou montar a Facioli. Obviamente que a Facioli foi uma empresa há muito tempo de uma pessoa só eu que trabalhei nela, né? Depois veio a Neiva, minha esposa, que enfim veio trabalhar com a questão de eventos, e ela nasceu para trabalhar na área de remuneração, que era a minha especialidade. Eu tinha me especializado na área de cargos, salários, enfim, montagem de tabela, estruturação de carreiras, né? E eu era muito novo, tinha 27 anos só, mas era assim como é hoje, né? Eram profissionais raros que trabalhavam nessa área, é uma área que não forma muita gente, que também tem poucas oportunidades nas organizações. Então eu falei, vou começar a trabalhar com remuneração. E aconteceram os primeiros projetos que foram vendidos, eram exclusivamente de remuneração, e depois naturalmente as outras atividades vieram juntos, né? O hunting, por exemplo, foi uma atividade que veio logo depois. A Neiva veio para organizar os eventos, para fazer relacionamento com clientes, e aí ela teve a ideia de falar, vamos trazer eventos aqui, vamos começar a trabalhar com eventos. Nós trouxemos, acho que quase todos os palestrantes conhecidos no Brasil já vieram aqui a Ribeirão Preto em eventos organizados pela Neiva, né, ou pela Facioli. Isso acabou, inclusive, ajudando muito a empresa a expandir especialmente o nome da empresa, né? E aí veio em seguida a área de treinamento e desenvolvimento, que a gente desenvolveu um produto específico para desenvolvimento de lideranças, né? Mais recentemente, acho que a gente vai falar um pouco disso, a gente desenvolveu alguns outros treinamentos em plataforma de ensino à distância, de EAD, para atender essas necessidades aí de mercado e conseguir colocar aquilo que a gente conhece numa plataforma que as pessoas possam acessar de qualquer lugar.
E aí os outros projetos como um todo, todas as sub-áreas de RH, todas as áreas de recursos humanos começaram a aparecer de uma maneira bastante natural e assim a linha mestra da Facioli, que é trabalhar a questão da remuneração, sempre esteve presente, ela ainda é muito nosso carro-chefe, né, de projetos, né? Obviamente que a gente alinha muito essa questão da remuneração a uma questão que a gente depois foi trazendo para as empresas, que é olhar para a questão de produtividade. Então, a gente acredita que pessoas mais bem remuneradas, obviamente dentro das possibilidades das organizações, dentro do budget das organizações, são pessoas mais produtivas, e eu também abro a possibilidade de trazer profissionais mais capacitados para dentro da minha organização quando eu sou atrativo olhando para o pacote de remuneração. Não é bom confundir remuneração só com salário. Remuneração é muito mais amplo do que salário. Nós estamos falando de salário, nós estamos falando de todo um pacote de benefícios, Sim. que hoje se trabalha muito a questão de flexibilidade Sim. em benefícios, a questão da remuneração variável, a questão de bônus, de participação nos resultados, os incentivos de curto prazo, os incentivos de longo prazo, né, os ILPs. Né? Uhum. Então, todo esse arcabouço de ações, mais a questão de todo o funcionamento da organização torna ela mais atrativa para as pessoas. Então, a gente olha a remuneração, mas num pacote muito mais amplo, né? Em soluções muito mais amplas, que são soluções focadas principalmente na questão do desenvolvimento de competências para a empresa ser mais produtiva, para as pessoas serem mais produtivas, porque a gente sabe que o custo de mão de obra também é um custo bastante elevado para as empresas, e isso precisa ser muito bem equilibrado. Né? Sim. E, Dimas, durante esse período, eu fico imaginando 30 anos atrás, quanta coisa mudou, né? Acesso à tecnologia, se a gente for pensar 30 anos atrás, as consultas que nós fazíamos eram muito mais limitadas, o acesso à informação. Como que você, durante todo esse período, trabalhou o desenvolvimento dos produtos da Facioli, dos serviços que a Facioli presta, para atender as demandas do público, né? Não só da alta gestão, que eu imagino que tem anseios por informação que foram mudando com o passar do tempo, mas também do público interno da empresa. Como que vocês trabalharam isso? De fato, 30 anos, muita coisa mudou, mas muita coisa mudou radicalmente. Por exemplo, para a gente implantar um plano de carreira numa empresa, se demorava quase 8 meses para se fazer isso. Né? Uma pesquisa de remuneração demorava 4 meses, porque você tinha que coletar todos os dados, depois fazer um processo de tabulação um a um, gerar depois todos os cadernos de análise, né? Tudo isso digitado. Né? Uhum. Há 30 anos atrás, a gente começou a olhar para computador, né? A gente tinha telona verde ainda, então era algo... A gente tinha o Lotus 123, depois veio o Excel, né? Uhum. Eu lembro que eu fui ajudar, inclusive, um amigo que foi meu ex-chefe, e falou, Dimas, me explica como é que funciona esse negócio. Deu um livro de Lotus 123 para ele, ele me devolveu, já está lá na nossa biblioteca, mas não tem... não se usa mais esse negócio, né? Não sei para que está lá, mas está lá como lembrança, como recordação, só para dizer, para ver o quanto a gente sofreu. Mas a gente sempre, eu diria que um direcionamento da Facioli, o olho da Facioli sempre esteve nessa área tecnológica. Né? A gente sempre foi tentando ser mais produtivo e, obviamente, aproveitando aquilo que dava para automatizar num processo desse. Então, hoje a gente tem uma plataforma que faz um plano de cargos e salários em 24 horas. Se você quiser, ela está lá disponível para você criar o seu plano em 24 horas. É possível você fazer isso, Sim. por exemplo, porque a gente tem uma base de dados gigantesca de empresas, 850 empresas estão na nossa base, a gente tem mais de 400, 500, eu nem sei o número, mas o número, eu não estou errando muito não, é nessa linha aí de planos já desenvolvidos durante esses 30 anos. Então tem inúmeros exemplos e você pode montar uma tabela salarial em 4 cliques, por exemplo, dentro dessa plataforma, tanto que isso evoluiu, acho que nós vamos falar disso em outro momento. Sim. Mas o nosso olho sempre esteve nessa questão de mirar a tecnologia para a gente ganhar produtividade. De uma maneira geral, a gente vem trabalhando nisso. A própria Facioli é um exemplo disso. Eu tenho muito menos gente hoje que eu tinha no passado,
com muito mais qualificação. E é uma empresa que, enfim, fatura muito mais do que faturava, por exemplo, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E nós não estamos falando só de evolução da questão de preços, né? Porque a gente teve... mas a gente fatura, por exemplo, hoje muito mais por consultor do que a gente faturava no passado, justamente olhando essa questão de tecnologia, de avanço da tecnologia, né? E isso a gente trouxe para as organizações também. Nós temos diversos exemplos de empresas que adotaram a tecnologia como modelo. Você mesmo conhece algumas que a gente trabalha. Sim. E empresas que evoluíram radicalmente em pouquíssimo tempo adotando a questão tecnológica. E eu, sempre que nós temos oportunidade, né, de visitar um cliente, assim, uma coisa que eu observo bastante é que eu imagino que você acompanhou o desenvolvimento de muitas empresas que eventualmente eu, trabalhando da Facioli, vou visitar junto com você hoje. Eu visito uma outra empresa em relação ao que você ia visitar no passado, né? O que você observa em relação aos CEOs, por exemplo, a alta gestão, ou mesmo os gerentes, que nós temos contato muito regular com eles? O que eles demandam mais de informação? O que você observa que mudou em relação àquele gestor lá quando o Dimas começou sozinho, atendendo as empresas? O que você enxerga hoje desse gestor? O que você enxerga de mudança quando ele vai te fazer uma pergunta? Que tipo de resposta ele quer? Que tipo de anseio ele tem em relação ao negócio? Assim, de maneira geral, ele ficou muito mais analítico, né? Um gestor hoje ele consegue olhar a empresa de uma maneira muito mais holística, né? Então, ele sabe das inter-relações, das interfaces que tem entre as áreas, a gerência que ele tem, ou a diretoria que ele é responsável com outras diretorias. Então, ele consegue olhar os reflexos de uma decisão tomada, por exemplo. Então, ele consegue analisar isso. Então, as grandes dúvidas ou as grandes requisições são requisições para resolver questões relacionadas a gente. De maneira geral, o pessoal de gestão tem certa dificuldade em fazer gestão de pessoas, né? Então, e nós somos especialistas em gestão de pessoas. Então, às vezes coisas que são muito simples para a gente, né, são muito complexas para as pessoas. Então, a demanda está em como é que eu faço as pessoas de fato serem mais produtivas, como é que eu faço as pessoas aprenderem, né? Às vezes a empresa evolui tecnologicamente e as pessoas ainda estão num passo atrás, né? Não conseguem utilizar, por exemplo, a tecnologia que está disponível lá. É muito comum um diretor chegar em mim e falar: pô, o pessoal não usa 50% do ERP que eu coloquei aí e está me dando trabalho em relação a isso também, né? Então, aí é verdade. Então, assim, as empresas evoluíram numa velocidade muito mais rápida e os gestores acompanharam isso de uma maneira geral, mas o restante da organização não tem acompanhado, assim como os profissionais não têm acompanhado a evolução das organizações. Elas são muito mais rápidas do que a capacidade das pessoas de absorverem essas novas tecnologias. De uma maneira geral, tem gente que se destaca muito rapidamente, consegue ter... Quem nasceu na era tecnológica, por exemplo, tem muito mais vantagem quem tem que aprender a questão tecnológica ainda. Não significa que as pessoas não tenham capacidade para isso, mas às vezes o gestor, como você me perguntou, tem dificuldade de transformar aquelas pessoas. Elas são pessoas que foram... talvez tenha a minha experiência, por exemplo, de 30 anos atrás e não evoluíram. E elas estão dentro da organização ainda. Então, como é que eu transformo essas pessoas? Como é que eu dou salto, né? Porque ela precisa dar um salto. Não adianta eu ir piano, se va lontano, como dizem os italianos. Ela precisa dar saltos, né? Porque a tecnologia deu salto, a empresa tecnologicamente deu saltos e as pessoas também precisam. Então, as grandes requisições são nesse sentido. E aí você tem uma série de ferramentas, né? Não é só mudar a cabeça das pessoas, tem que ter um ferramental muito grande para dar suporte a isso. Então, vem o plano de carreira, vem o plano de desenvolvimento, por exemplo. Às vezes as empresas gastam dinheiro por modismo numa determinada formação das pessoas e não precisa daquilo. Ele, por exemplo, não mapeia o que ele precisa. Então, tem todas as ferramentas de assessment que a gente utiliza muito. Ajuda as organizações a mapear que tipo de investimento ela precisa fazer. E isso fica muito mais barato e muito mais produtivo, porque você vai no foco do problema. Então, essas requisições todas, às vezes até o cliente não sabe
pedir, ele aponta o problema e a gente indica qual é o caminho, qual a solução, o que tem de ferramental e de soluções para ele poder implementar isso e isso ser duradouro, né? Importante que as empresas também implantem projetos especificamente na nossa área que durem, né? Que deem resistência, que durem 30 anos, 20 anos. É óbvio que ele vai precisar passar um pano de vez em quando, dar uma atualizada, mas eles são duradouros, eles são concretos, né, para as organizações. Sim. E durante todo esse período eu observo assim, desde que nós temos a oportunidade de trabalhar juntos, nós temos clientes lá que nós atendemos, por exemplo, há 20 anos, né? Temos um relacionamento há 20 anos com o cliente, há 15 anos com o cliente. E trabalhamos nele, em muitos casos, pegando o caso de investidores, por exemplo, em organizações onde eles faziam investimento, nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá. Hoje ele trabalha num escopo completamente diferente. E o que você acha que foi o segredo durante esse período para que nós da Facioli pudéssemos ter essa longevidade, né? Trabalhar em diferentes segmentos, construir um relacionamento sólido com o cliente? O que você acha que foram os pilares desse crescimento, desse desenvolvimento durante esses 30 anos? E assim, clientes, inclusive, que mudaram de negócios, né? E levaram a gente, né? Então, a gente, de fato, tem a honra de trabalhar para essas pessoas esse tempo todo. E essas pessoas continuam nos indicando para outros clientes também, de outros segmentos, ou do mesmo segmento que o deles, né? E a gente, enfim, vem trazendo solução. Primeiro é essa questão dele entender que nós somos resolutivos, de fato. Porque senão não ficaria com a gente 20 anos, 25 Sim. anos. E eu tenho clientes de 30 anos que estão lá e, enfim, não estão todos os anos com a gente, mas de quando em quando ele me chama para ajudar em algum processo. Sim. E a gente evoluiu com as gerações que entraram lá, porque os gerentes que eu comecei a trabalhar, os diretores, sei lá, alguns estão aposentados, ou a grande parte está aposentada, por exemplo, e aí a gente foi evoluindo com as gerações, inclusive dos investidores, né, dos donos dos negócios, né? A gente fala com o herdeiro hoje, por exemplo, né? Então, as gerações também foram nos aceitando, né? Como uma empresa que é uma empresa que foi se modernizando também. Então, a gente evoluiu nesse sentido. Então, assim, olhar para essa questão de futuro, né? Então, acho que esse é um dos pilares de sucesso da gente. Quando as empresas vêm falar com a gente, elas sabem que a gente está com aquilo que é de ponta, com aquilo que é atual, né? Eu não fico trazendo soluções que não funcionam mais, né? Então, e são soluções altamente testadas, 30 anos testando, então a gente já viu o que deu certo, o que não deu certo, o que vai dar certo, né? Então, essa questão de olhar para o futuro é um dos pilares que fazem com que as empresas gostem da gente, ou se mantenham fiéis a gente, ou se mantenham nos acessando para a gente prestar serviço, né? O outro, apesar de ser extremamente a nossa obrigação, né? Essa questão de a gente ser honesto com o cliente. Não honesto no sentido da honestidade como palavra, mas é honesto naquilo que a gente entrega. Eu falo, eu vou te entregar isso, eu te entrego exatamente isso. A gente vem consertando muito trabalho feito por, outras empresas ou até pessoas de dentro da organização que acabam estragando a empresa. A gente vem fazendo ajustes naquilo. Então, isso para mim não é honesto. Quer dizer, eu contratei um serviço e eu não entreguei um serviço. Então, é honestidade nesse sentido e honestidade no sentido de vender só aquilo que o cliente precisa. A gente não fica vendendo aquilo que só para tirar mais recurso do cliente. É vendendo de fato aquilo que vai dar solução para o cliente. Então, ele acaba confiando muito na gente nesse sentido. Solução que é solução de ponta, essa questão de honestidade do ponto de vista daquilo que ele contrata, aquilo que a gente entrega e daquilo que ele precisa de fato, não ficar botando mais coisa no orçamento dele do que ele não precisa. Sim, sim. E uma dúvida que eu vejo que é recorrente, né, quando nós estamos tendo a oportunidade de bater um papo com o gestor da área ou mesmo alta gestão, né, de RH, que nós temos contatos com diferentes níveis, o RH sempre fica confuso, né? A gente escuta muito o discurso do RH estratégico, não, a gente precisa atuar de uma maneira mais estratégica. O que você enxerga como diretor hoje de uma das principais consultorias do interior do estado de São Paulo, de RH? O que você enxerga? Qual que é o papel do RH hoje? E você passou por diversas fases do RH, você deve ter passado desde a fase que o RH era essencialmente administração de pessoal, cumprimento de obrigação, né? Até hoje,
para esse discurso do RH muito mais estratégico, né? Focado no ambiente interno, na análise de dados da organização. O que você enxerga de mudança e como papel fundamental hoje para um gestor de RH que eventualmente está aqui assistindo a gente? O que você considera de importante, que ele não pode deixar de olhar dentro do negócio hoje? Tá. Assim, essa trajetória é engraçada, né? Que hoje eu falei, falo na CBN e aí eu falei sobre essa questão da evolução em 10 anos, que a CBN está completando 10 anos. E aí, assim, as coisas não desaparecem. Então, aquela empresa de 30 anos ou aquele profissional de 30 anos atrás, se ele não evolui, ele talvez exista ainda, mas ele existe com a gente olhando para o retrovisor para ele, né? E com risco, né? Com risco, exatamente. Então, assim, ele não está ajudando a empresa também não evoluiu. O profissional precisa ter de RH, se ele quiser ser de fato estratégico, ele precisa ter um olho no futuro sempre, né? Ele precisa estar olhando o que é que essa empresa vai precisar daqui a pouco. E daqui a pouco é daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Então, o que é que de fato vai fazer com que essa empresa consiga alcançar os objetivos estratégicos dela no tempo que ela tá precisando. Então, qual o impacto de uma decisão estratégica ou, por exemplo, de um direcionamento estratégico da organização tem no RH. E às vezes o RH não é chamado para isso, né? E aí ele fica passivo em relação a isso. Ele tem que ir lá e bater na porta. Falar, vocês disseram que vão triplicar de tamanho em 4 anos, agora triplicar de tamanho em 4 anos, a gente precisa de mais gente. Ou a gente precisa de gente treinada. Vocês falaram que vão entrar nesse segmento de mercado. Nós não temos ninguém aqui desse segmento de mercado. Então, eu preciso agir, né? Vocês vão precisar de gente para trabalhar nisso. Então, é esse olho no futuro que ele precisa ter e enxergar, conseguir analisar todas as decisões estratégicas que são tomadas pela alta gestão, de que impacto vai ter no RH. E ele está pronto para poder fazer isso, porque senão ele só vai reagir. E ele vai reagir tarde. Ele não tem uma solução que é uma solução a tempo de que a organização precisa. Sim. E para a gente encerrar nosso bate-papo, Dimas, agora eu vou fazer uma pergunta informal para você. Quero saber, se você pudesse voltar há 30 anos atrás e dar um conselho para o Dimas que estivesse abrindo a Facioli, o que você falaria para ele? Pense 2 vezes. Não, de fato, acho que eu falaria para ele, vai em frente, porque assim, o mercado precisa, né? O mercado necessita de empresas como a nossa para poder ajudar no processo de gestão de pessoas, né? A gente sabe que essa questão de ficar olhando vanguarda o tempo todo, ela é muito complexa, né? Então, às vezes, internamente, a empresa não tem recurso para fazer isso e recorre a gente para esse tipo de ajuda. Sim. Então, acho que o conselho é vai em frente que você vai ter sucesso. Sim, bacana, Dimas. Muito obrigado por esse bate-papo, foi muito produtivo. Fiquei muito contente de conhecer a Facioli mais ainda, por um período que eu não fiz parte, né? Hoje eu peguei uma coisa muito mais construída, muito mais consolidada. E eu quero agradecer você que nos acompanhou durante esse bate-papo produtivo, interessante. Espero que a gente possa se encontrar no próximo momento. Um grande abraço, até breve.